Oi, gente, vocês estão por aí? Então, vou começar Manda um aqui, oi no tá? chat, nos comentários. Já tem gente aparecendo aí no chat, ó. Vou apertar, tá? Pode. Vamos entrar no Instagram agora. Online no Instagram, nos três, agora você está ouvindo. Estamos online! Boa noite. Obrigada, Silvinho, mandou um recado aqui no chat pra gente, pedindo para melhor enquadramento. Acho que agora tá ok, né? Então, aí é oficial agora. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou a Daniela Fonseca, da Real Trends. Eu estou aqui com a Elê Moura, né, para falar vários assuntos aqui voltados para o mundo de e-commerce. Elê, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. A gente está conversando aqui, fazendo esse webinar, sendo transmitido também via Instagram. Então, vamos lá conversar. Elê, se apresenta para a gente, fala um pouquinho, né, quem é você, o que você tem feito atualmente no nosso mercado digital, antes para a gente poder aquecer e começar essa conversa. Legal, obrigada. Obrigada muito pelo convite, né? É um prazer estar aqui com o pessoal da Real Trends. Eu sou Elenice Moura, sou hoje presidente do Comitê de Líderes de E-Commerce. Eu trabalho há mais ou menos uns 15 anos com e-commerce, desde que a gente vendia internet de escada ainda para as pessoas, né? Imagina vender pelo e-commerce através da internet de escada, como era o desafio, né? Nossa. Então, eu tenho bastante bagagem aí para a gente compartilhar. Estive recentemente na NRF, que é a National Retail Fair, é a maior feira de varejo do mundo. Ela tem mais de 100 anos e muito voltado para e-commerce, para inovação. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. E falar um pouco também sobre bagagem, né, Dani? É tão importante a gente pensar como que a gente vê um conteúdo internacional, às vezes um case de um grande player, como a gente pode aplicar isso no pequeno e no médio negócio, como a gente pode aplicar isso na nossa realidade hoje, né? Às vezes você vai numa palestra e fala, incrível, mas o que de prática eu posso colocar no meu dia a dia? Então, a gente vai falar bastante sobre isso nessa live hoje. E a gente conta muito com a interação aí de vocês, né? Com os comentários, as dúvidas, vão participando aí com a gente também. Vai ser ótimo. Bom, a NRF é uma feira, a maior feira de varejo do mundo, que acontece nos Estados Unidos. A Elê esteve lá numa comitiva aqui do Brasil. E como vocês viram, ela tem, né, como ela explicou, tem bastante conhecimento do mercado de e-commerce e vai trazer para a gente, né, alguns insights de mais importantes que ela viu lá, né? Porque, assim, hoje em dia, varejo e tecnologia, né, ele é a mesma coisa, né? São coisas, assim, que se fundiram, né? É a mesma coisa, e até uma das coisas mais marcantes que aconteceram na feira é que todas as palestras, elas convergiam para 3 grandes pontos: pessoas, processos e propósito, né, da organização da empresa, e inovação. E até o Eric Nordstrom, que é o CEO mundial aí da Nordstrom, colocou um case, ele falou, olha, em 10 anos, o varejo que não viver inovação, ele não vai existir. Não tem como. Né? Hoje as empresas de varejo, e aí incluam nisso os e-commerces também, porque muito e-commerce acha que não é varejista, né? A indústria que está no e-commerce, né? Não tem. A indústria que está no e-commerce, o player que está rodando só no Mercado Livre, ele não se enxerga como um varejista. Mas todos somos, essa, né? Essa é a palavra, varejo. Essa é a palavra, isso, né? O varejo, é o retail. Conceito, é isso aí. É o conceito, porque, gente, isso muda tudo. Sabe o que muda, por exemplo? A sua estratégia de precificação. Claro. Uma das palestras mais bacanas da feira, e aí foi um debate que tinha um brasileiro. Tinha o Leonardo, da Leroy Merlin, e foi uma palestra sobre precificação, sobre a diferença aí do Omnichannel, estratégias de precificação, e uma das coisas que eles falaram que foi muito legal é assim, como é que hoje você entra, se posiciona no varejo online e você não tem uma estratégia de precificação dinâmica. Né? Quando foi a última vez que você aí do outro lado assistindo com a gente esse webinar revisou a sua tabela de preço? Nem sempre a gente pode mudar a nossa tabela de preço ao bel prazer, né, Dani? Sim, não é assim. Vamos lá mudar, porque agora os concorrentes não. É preciso cálculo, planejamento, mas um pricing adequado vai fazer toda a diferença. Então, a gente, para falar aí das 7 tendências da NRF, ou dos 7 principais insights, um deles é exatamente esse, é quanto hoje a gente está acompanhando a nossa estratégia de precificação, se a gente tem o online, se a gente tem o físico, mesmo se você não tem uma loja física, mas se o produto que você vende também vende numa loja física, como é que está a sua estratégia de preço? Né? Como é que está isso comparado? Se ele vai colocar o frete, se ele tem que esperar mais tempo. Então, todos esses elementos precisam compor a sua estratégia, porque no final do dia, o que o consumidor precisa é de uma experiência incrível com a sua marca.
E ela começa com uma precificação justa, né? Com ele se sentindo que ele está pagando melhor ou menor ou o mesmo preço no mínimo do varejo físico, né? Exato. Como aqui na Real Trends a gente é muito voltado para o Mercado Livre, né? Eu ajudo aí vários empreendedores a vender no Mercado Livre. Eu vejo, assim, às vezes muito desses sellers, o costume de ter muitos anúncios no ar. Então, ele tem um produto, mas esse produto está duplicado. Tem 4 versões dele lá para vender e tá lá, né? E eu vejo, às vezes, um descuido com o preço, sabe, Helena? Então, assim, a gente é muito voltado para inovação, tecnologia. A nossa plataforma, ela avisa especificamente quando o posicionamento não está bom de um anúncio específico e fala que o preço está fora do praticado dentro do mercado. Porque é isso, às vezes as pessoas têm uma gama tão grande, né, de um portfólio tão grande de produto, que esquece lá. E não volta para estudar, para olhar e ver, esses preços estão adequados? E esse é um ponto, né, Dani? Tá aí um segundo grande insight que a gente trouxe da feira, é falar de inovação aplicado no seu dia a dia. Porque você, como médio, pequeno varejista, você não pode desenvolver suas próprias ferramentas. Nem sempre você consegue trabalhar com inteligência artificial, desenvolver, programar, criar sua ferramenta própria, né, de consulta, de análise, seu BI próprio. Às vezes, a gente se esconde, varejista, atrás de, eu não tenho dinheiro para ferramenta de inovação. Isso é mais um custo. É mais um custo, mas a gente não olha para ferramentas incríveis como é a Real Trends, por exemplo, que te dão insights. Hoje em dia, se você vai escolher um fornecedor, independente de para que segmento seja, você já tem que entender o quanto essa empresa investe em inovação. Se essa empresa é como a Real Trends, por exemplo, que está super antenada, lançando coisas novas, se eles têm inteligência artificial que vai te ajudar, ou que vai te, por exemplo, gerar esse aviso, olha, seu preço está fora do mercado. Quantas vezes a gente tem esse problema? Que vai facilitar a sua vida e proporcionar que você consiga escalar seu negócio, não fique travado em alguns pontos, talvez você nem perceba que travou. Exato, a CEO da... A tecnologia te pontua isso. Exato, a CEO da Colse, por exemplo, falou uma coisa super importante. Ela falou assim, olha, não é mais o momento de baby steps. A gente já saiu dessa fase de, vamos analisar e entender se o Mercado Livre é um bom canal pra gente. Passou disso, gente. Agora é o momento de engatinhar, chega, né? Chega. Já agora é uma realidade, né? Sabemos o potencial dessas plataformas aqui no Brasil. É a realidade, a gente sabe o potencial disso no Brasil. E se você não tiver com os parceiros certos de tecnologia, de implementação, você pode jogar dinheiro fora. Você às vezes está investindo em mídia, você tem lá 10 anúncios, você tem um esforço de criação de conteúdo, por um lado. E, por outro lado, o que você não tem nesse processo todo? Uma ferramenta como o Real Trends que te ajuda a gerar ali os insights, né? Assim, então, utilizar hoje a tecnologia que já existe nas empresas para otimizar os seus processos. E aí, eu vou dar 2 dicas super legais. Já vou adiantar aqui para o pessoal que chegou primeiro na live. Quem chegou agora, já aproveita, clica no aviãozinho aí, encaminha para os seus amigos, para os seus contatos, que é bacana, porque essas 2 dicas são imperdíveis, gente. Primeira delas, uma ferramenta chamada Avatria. Avatria. Procurem aí no Google. É uma ferramenta que embarca a realidade aumentada, inteligência artificial. Olha que top. Na sua plataforma. Eles têm um free trial de 90 dias. Então, você pode chegar, usar o Avatria, começar a testar, começar a ganhar dinheiro. Você conheceu isso na feira? Eu conheci isso na feira. Tinha um andar inteiro lá de ferramentas de inovação. Legal. E aí, a Avatria era uma das ferramentas mais procuradas por todo mundo. Porque imagina que você pode embarcar a inteligência artificial, realidade aumentada, no seu processo. E com isso, você pode ganhar velocidade. Né? Então, de que forma, como a gente estava falando de Real Trends e de outras ferramentas, você pode hoje utilizar a inteligência artificial embarcada aí no seu negócio, utilizar de plataformas ou escolher parceiros que já tenham aí ferramentas de realidade aumentada embarcadas. E aí, gente, tinha um andar inteiro falando disso. Vou contar um pouco mais sobre elas aí ao longo da live. A gente falou de Avatria agora. Para quem ficar até o final, a gente vai falar da segunda outra ferramenta que é super legal, que também tem free trial. E o Avatria tem quanto tempo de trial? 90 dias, gente. Uau! 90 dias dá pra você vender e ter dinheiro suficiente para pagar a ferramenta bacana depois. Bacana conhecer, né? Bacana. Super. Dá para ter bastante resultado aí. Super. E aí, das coisas mais malucas dali, você vai ver numa feira como a NRF, por exemplo.
desde a impressora que imprime comida, impressora 3D que imprime comida. Vocês já imaginaram que isso ia acontecer? Quando a gente falava de futuro, né? A gente sempre estava pensando assim, nossa, um dia a gente vai imprimir comida na nossa casa. E eles estavam lá imprimindo biscoitinhos e eu provei os biscoitinhos, gente. Estava muito bom. Estavam quentinhos. Não dá medo, não. Eu tava gostoso. Imprimiram biscoito, guacamole. Imprimiram biscoito, guacamole. Depois vocês sigam o Instagram da Real Trends. Eu vou mandar um vídeo para eles colocarem lá com o cara imprimindo a comida guacamole para vocês verem. É muito incrível. Legal, legal. Muito legal. E que mais, Elê? Olha, de todas as coisas, assim, interessantes, né? Então, eu separei algumas dicas que eu queria trocar com vocês. A gente já falou de duas, né? Uma terceira aí, muito importante, veio do CEO do Starbucks. Eric Schmidt. O que ele falou, gente? No Starbucks, eles implementaram uma cultura de gerar inovação em 100 dias. Hoje, quanto tempo a gente demora para lançar uma ferramenta nova? Quanto tempo a gente demora para testar uma estratégia, para testar um anúncio, para testar um produto? Por quê? Porque a gente tem medo de falhar. Então, uma das coisas que ele falou que foi muito importante é assim, vamos aplaudir a falha, aplaudir o erro como um processo de aprendizado. Certo. E hoje no Starbucks, cada produto do Starbucks, ou cada serviço, ou cada inovação no Starbucks tem que ser pensada e lançada e testada em 100 dias. Sabe o que é 100 dias? Caramba. 100 dias. 100 dias aqui, às vezes eu não consegui nem aprovar o budget. Quando, na verdade, eu precisava de um budget mínimo, né? Quanto tempo você demora para decidir se você vai usar uma ferramenta como Real Trends, por exemplo? É muito mais, às vezes, né? E aí, eles têm essa estratégia no Starbucks, essa cultura. E é uma cultura que a gente devia trazer também para o nosso mercado. Se o pilar da feira for pessoas, propósito e inovação, de que forma, hoje, em 100 dias, você pode implementar uma coisa diferente no seu negócio? Que seja uma ferramenta, né? Por exemplo. E que eu entendo assim, né? Quando a gente fala assim, de Starbucks, embora seja uma empresa do ramo de alimentação, é uma empresa que tem um DNA de inovação, já nasce com toda uma cabeça de startup, né? Embora já tenha nascido muito grande. É isso que você falou, cabeça de startup. Cabeça de startup. Isso, às vezes, falta, né, no nosso empreendedorismo aqui no Brasil. Porque acho que, às vezes, o empreendedor que está ali do outro lado, de repente, ouvindo a gente, não se coloca nessa posição de inovação, de acreditar no seu potencial inovador, criativo, para fazer diferente, para fazer sua própria pesquisa, para poder inovar, para correr atrás de uma maneira que seja transformadora de fato e não igual a todo mundo. Quer ver uma coisa de fazer diferente? Um dos marcos da feira foi as palestras sobre a China. Toda palestra que falava sobre China estava lotada. Lotada, crowded total. Você tinha que sentar no chão. Nossa. Mesmo. Eu sentava no chão, os executivos, o pessoal de terno, todo mundo sentado no chão para ouvir sobre a China. Sim. E aí um dos grandes cases que eles trouxeram para a feira foi o 11/11, que é o dia do solteiro, né? Na China, eles venderam, gente, em um dia, o pessoal do Instagram aí, que já mandou o aviãozinho para todo mundo, que já compartilhou, que deu o coração. Em um dia, eles venderam mais do que a Black Friday e a Cyber Monday juntas. Caramba! Sem dar desconto, sem falar muito de desconto. Então, eles trouxeram uma marca como a Allbirds, por exemplo, que nunca deu desconto para ninguém. Olha. E aí, qual foi a estratégia da Allbirds para vender no dia do solteiro? E arrasar. E qual a estratégia que você também pode, pequeno médio lojista, começar a aplicar amanhã na sua loja? Hoje, acabou a live, você já começa a escrever qual vai ser a sua estratégia. Gente, contar a história da marca. Eles começaram a contar, por exemplo, que o tênis da Allbirds, o algodão que produz o tênis, é produzido no mesmo lugar onde é produzido o algodão da marca Armani, que faz o terno. Começaram a contar que tinha uma história de sustentabilidade em torno, de design, uma experiência. Então, eles contaram a história do produto, a história do serviço ali que eles ofereciam como Allbirds. E aí, através da história, eles aumentaram o volume de vendas. Isso é interessante você falar isso. A gente tem notado um movimento no mercado muito interessante voltado para conteúdo, né? E esse case é uma prova disso, né? Então, assim, às vezes a inovação não está só numa tecnologia, num sistema super aprimorado que vai transformar algo dentro da sua empresa. Mas o conteúdo tem sido, assim, fonte de inovação para muitas empresas. Um conteúdo bem feito, conteúdo de qualidade, né, que tenha raiz, que tenha, né, ali realmente embasamento. Quando uma marca vem, conta a sua história com honestidade, com clareza, com propósito, isso causa um efeito
que a gente, né, não consegue alcançar, imaginar onde isso pode parar. E aí a gente volta para a realidade nossa, né? Sim. Para nossa realidade Brasil, Mercado Livre, Sim. principalmente. Qual é a sua descrição hoje do Mercado Livre? Abre aí e fala, escreve nos comentários e tal. Gente, vocês vão observar que ela é muito mais técnica. Eu falo o tamanho, a quantidade, o tecido. Eu falo como veste, se é uma roupa, se é uma peça, eu falo as especificações técnicas, se é de metal, mas eu não conto a história. Eu não conto. A gente tem um campo ali para contar a história e é isso que os algoritmos usam para dar relevância. Para personalizar. Para personalizar. Então, às vezes você tem um produto legal, um estoque bacana, um preço interessante, mas você não vende. Porque a sua descrição está muito técnica. As pessoas elas querem hoje ser encantadas. E aí entra nisso que a gente falou do terceiro pilar da feira, do segundo pilar da feira, né? Que é propósito. As pessoas estão se conectando cada vez mais, Dani, com marcas que falam com o seu propósito, que falam com a sua verdade, né? Então, de que forma hoje a gente pode, isso tem que ser real, né? A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Será que hoje você consegue mexer na sua descrição do Mercado Livre? Mexer na sua descrição de produto, nas fotos, por exemplo, para trazer mais verdade, para trazer mais propósito? Será que existe um propósito atrás do seu negócio? Propósito da sua própria marca, né? Propósito pro seu portfólio, né? Do seu produto e para a imagem da própria marca. Então, do produto, às vezes você tá aí fazendo uma roupa com um algodão incrível, que é fabricado, sei lá, né? Por uma cooperativa, às vezes tem alguma história por trás, algo especial, e você não está destacando, né? E a sua própria empresa, muitas vezes, foi criada com um propósito também diferenciado, você, de repente, tem uma história linda aí de empreendedorismo que não está sendo propagada. E pensando nos mercados de nicho, isso funciona muito, né, Lê? Porque as pessoas, por que elas não compram de um, não compram de outro? Por identificação, né? Muito. E aí o mercado de nicho também é um momento, né, nos Estados Unidos. A gente está vendo, assim, o que está acontecendo lá. As marcas cada vez mais se especializando, né, usando plataformas novas para falar com mercados muito específicos, para identificar mercados específicos onde ela pode atuar, né? E aí, gente, uma outra dica nesse sentido é a logística. A gente sabe no Brasil os desafios logísticos são imensos, né? Sim. Qual que é a onda desse momento em logística nos Estados Unidos, Dani, e na NRF, o que mais se falou? Micro-fulfillment. Você imagina? Vários pontos. CDzinhos espalhados, então você vai ter pela cidade, na Zona Sul, um na Zona Norte, pelos bairros, né? Quando a cidade é muito grande, em regiões, vai ter um micro-CD. A gente tem aí alguns marketplaces abrindo CDs no Nordeste, abrindo CDs no Espírito Santo, né, em Santa Catarina. Por quê? Para chegar mais rápido no consumidor, né? Então, quando a gente pensa na forma de vender mais, de que forma hoje? Tudo bem, eu não posso abrir um mini CD em cada cidade, mas será que eu não posso ter parceiros logísticos? Qual é a ideia? É isso? A ideia é essa, é pegar parceiros logísticos, e aí tinham algumas startups desse caminho, parceiros logísticos que te ajudem, que façam essa conexão, que te ajudem a entregar mais rapidamente. Uma outra tendência, pensando muito nisso, e uma coisa que algumas marcas no Brasil já estão fazendo. Você já foi na loja, por exemplo, da Mobi. São Paulo, quem é de São Paulo? Sim, na loja da Leveros, quem é de São Paulo? É uma loja que vende ar-condicionado, mas você chega lá, não tem muito ar-condicionado. Você espera o quê? Um monte de ar-condicionado? Não, tem uma casa inteligente. Você abre, a persiana sobe, o ar liga. É experiência, né? Experiência. Então, hoje, para quem é de e-commerce, por exemplo, onde no varejo físico você pode colocar os seus produtos para que as pessoas sintam o seu produto. Ela não precisa comprar online, né? Se você tem joias, por exemplo, semi-joias, será que você tem salões de cabeleireiro parceiros, onde a pessoa passa a olhar, põe um QR Code, ela compra online, né? De que forma? Então, algumas lojas nos Estados Unidos, por exemplo, se eles vendem brinquedos infantis, um case também que eles trouxeram da feira. Chega lá, você senta nos sofás incríveis, que são da IKEA. Você não vai comprar sofá, você não foi para a loja para comprar sofá. Mas você foi para comprar brinquedo, você demora para comprar brinquedo, porque a criança vai rodar a loja inteira. Você está vivendo a experiência. Nordstrom. Você pode estar numa livraria. Uma livraria em qualquer lugar, é usar a imaginação, né? A Nordstrom aumentou em mais de 30% as vendas, foi um case que ele trouxe para a NRF, porque ele começou a servir bebida na hora de provar o sapato.
Olha. Ele não está dando a bebida, ele está vendendo. Mas o que você está proporcionando no final? Experiência. Então, de que forma hoje, nós aí no nosso e-commerce, independente do tamanho que ele tenha, ou se a gente só vende pelo Mercado Livre, por exemplo, podemos pensar em trazer a experiência para o físico. Sim. Posicionar no físico. Uma outra tendência super importante que se falou muito na NRF. Só uma pausinha aqui. Não, imagina. Eu só quero fazer um comentário sobre isso. Eu sei que a gente conhece aqui, porque na Real Trends eu já ajudei mais de 400 sellers nesse 1 ano e meio que eu trabalho aqui. Okay. E eu sei que a gente tem muitos clientes que têm loja física, que a família tem outros negócios, que às vezes converge, às vezes nem tanto, mas pensem nesses negócios físicos, que às vezes é da família, é dos amigos, é de parceiros, é de fornecedores. Pensem nisso como uma possibilidade dessas estratégias. Como você falou dos microfilmes, eu pensei nisso, sabe? Porque às vezes é a falta de atenção, de pensar fora da caixinha para achar soluções que sejam inovadoras, que vão facilitar o seu negócio, vai te fazer vender mais, se você entregar mais rápido, entregar mais fácil, né? Se o seu cliente puder pegar naquele lugar, retirar o produto, né? Trocar, por exemplo, a CEO da Coles, uma marca incrível. Pensem nisso. Contou, indo nessa linha, contou que ela aumentou em mais de 20% as vendas depois que ela permitiu que quem compra na Amazon troca na Coles. Olha. Já pensou? Você que tem, como a Dani falou, a família que tem um negócio, Sim. né? Compra num lugar, troca no outro. Sim. A gente sabe que no Brasil tem problemas, né, de fiscais em relação a isso. Mas de que forma a gente pode trabalhar nesse sentido? Estudar e buscar uma solução. Né? Buscar uma solução, porque a criatividade, gente, nesse momento de incerteza no nosso mercado, né, as bolsas todas caindo, quem importa da China, com problemas sérios aí, de que forma a gente pode usar a nossa criatividade e usar as ferramentas que já tem disponíveis no mercado? E não desanimar. Não desanimar, não perder a energia, né, o foco nesse momento, né? Sabemos que realmente é uma situação, né, momentânea que está passando de crise, como você comentou, mas continuar lutando, não desanimar para superar isso, né? A gente no Brasil tem essa característica de dar a volta por cima. Exatamente, esse é o momento de pegar plataformas parceiras, né? Sim. De ter mais força. Se você só usa o Mercado Livre, pode usar o Real Trends junto, usar o Analytics junto, ter o seu próprio site e ganhar força no seu próprio site. Porque hoje a gente tem que ter criatividade para se virar, essa é característica do brasileiro, né? Sim. E uma coisa também que pegou muito na NRF, por exemplo, a delegação brasileira era a segunda maior. Uau! Segunda maior, tinha muito brasileiro. Mas mais do que isso, olhar assim, muitos brasileiros em posições de destaque. Sim. Empresas brasileiras com estandes, brasileiros palestrando em painéis que não eram sobre a América Latina, painéis sobre precificação, estratégia, né? Então isso é uma coisa super legal que a gente tem que ter muito orgulho mesmo. É o Brasil se destacando no mundo, né? Exatamente. O nosso e-commerce, nossos produtos, né? Nossas fábricas, tudo sendo visto, né? A gente coloca o Brasil no mapa também. Exato. Quando você fala de varejo, está todo mundo envolvido lá, a cadeia toda, né? Exato. Uma coisa que a gente fala muito no comitê de líderes de e-commerce, Dani, você não está sozinho. Você não pode ficar sozinho. Você precisa se juntar com os melhores, né? Se aproximar aí de entidades, de associações, de grupos que apoiem para você se fortalecer junto, né? E ganhar novas estratégias, ter novas ideias, entender o que o outro está fazendo, acompanhar os cases, sigam as pessoas que são chave no mercado. Porque essas pessoas fazem toda a diferença. É muito aprendizado, né? É uma estratégia que vem de um de outro, um aprendizado que a pessoa está fazendo, que está dando muito certo, né? E diferente de muitos mercados, no e-commerce a gente percebe muito movimento de apoio mesmo, né? É um mercado que eu gosto, porque você vai para a internet, se você vai para os eventos, você se conecta com pessoas online ou presencialmente, como me conectei com a Elê, a gente não se conhecia até um tempo atrás, e a gente, de repente, começa uma troca de experiências incríveis que só faz crescer, né? Para todo mundo. Exatamente. E aí, uma das coisas, voltando para falar de feira... Outro ponto aí da feira, Elê. Outro ponto da feira é o networking. A gente tem um networking de altíssimo nível com o mundo inteiro, ferramentas, plataformas novas, pessoas interessantes, e muita coisa vem desse networking, né? Muita coisa se aprende, se conecta junto. E, gente, o painel mais legal da feira tava o Facebook, o Instagram e algumas outras marcas. Certo. E aí alguém perguntou assim, mas qual que é o futuro do varejo? Vai perguntar para o Instagram qual que é o futuro do varejo.
O cara do Facebook já ficou grudado assim, né? Vocês imaginam. E aí, uma das coisas para onde eles levaram é social payments. Ferramentas de pagamento sociais, né? Como hoje tem plataformas fazendo isso. Então, vejam, de que forma também a gente pode usar a criatividade para inovar em meios de pagamento, né? Trazendo aí diferenciação e trazendo também um movimento que a gente vê que já acontece nas outras empresas, né? De entender precificação, de usar ferramentas como Real Trends para fazer análises estratégicas para se diferenciar, para não vender mais barato nem mais caro, né? Sim, Importante. Mas, de fato, é pensar como que a gente usa o social e ferramentas novas de rede social. Vocês conhecem o TikTok? Você tem TikTok? Eu não tenho. Gente, TikTok. Mas isso aí tá uma marcas, febre, tá uma febre. Mas todas as marcas gringas estão usando o TikTok. Olha só. Estão ganhando dinheiro no TikTok. Estão usando estratégias, fazendo abordagens de mídia no TikTok. Sua marca já fez um TikTok para marcar território? Já pensou que o TikTok pode ser um caminho a explorar aí, num momento tão, né, difícil? Uma coisa que marcou muito. É sempre bom ser pioneiro também, né? Enquanto a coisa ainda está desconhecida, né? Exato, uma coisa que marcou muito a feira. CEO da Microsoft, Satya Nadella, abriu a palestra, abriu a feira, foi a palestra que abriu a feira. Ele colocou um slide. Colocou 2 slides muito importantes. Assim. Primeiro, não arriscar é arriscado. Nesse momento. Se eu tiver que dar uma dica para vocês aí falando de tudo de NRF, não arriscar é arriscado. E aí a segunda, ele falou assim, olha, existem 3 coisas. Que não fazer nada também é uma decisão, né? Também é uma decisão e às vezes é uma decisão errada. Exatamente. Num momento como esse, não é mesmo? E aí ele falou assim, existem 3 coisas na vida que são muito chave. Nossa, né? A primeira é a morte. A segunda são os impostos. Viu esse? E a terceira são os crescentes custos com publicidade online. Sobre os 2 primeiros, a gente não pode fazer muita coisa. É verdade. Mas sobre o terceiro, tem uma coisa que a gente pode fazer agora. Quando você tem o CEO de uma das maiores empresas no mundo, falando que existe alguma coisa que a gente pode fazer agora para barrar esse custo, esse aumento constante da publicidade online, a gente percebe que o gato subiu no telhado. Não é mesmo? Marcas grandes aí saindo de mídia, por exemplo. E aí, se você tem esse apelo, se você não pode ter 1 milhão de dinheiros para investir na mídia, para concorrer com os grandes marketplaces ou as grandes lojas oficiais, aí como é o caso de Mercado Livre, como você faz? Desiste? Desiste? Não, pelo amor de Deus, não! Você faz o quê? Você vai buscar ferramentas, soluções, ferramentas como Real Trends, como outras opções aí. Hoje a gente está aqui no webinar cada uma falando voltada disso, né? para um negócio, né? Então, se a gente fala de Mercado Livre, vamos falar de Real Trends, mas se você está falando do seu e-commerce próprio, outras tecnologias para ajudar a converter melhor no seu e-commerce puro também, né? Exato. A Vatria, como por exemplo eu falei agora eu vou dar a dica da segunda, então. Posso? Claro. Opa! Gente, anotem. Machine Core. Também tem free trial de 60 dias. E eles fazem um negócio incrível. É incrível, é incrível. Quando o cara começou a me apresentar, eu lá gastando meu inglês, né, com ele, e eu tava assim, mas ele tá falando uma coisa que já existe no Brasil e é muito igual. E ele tá lançando como um inovador. Tudo bem, vamos ouvir. Então, tô lá ouvindo, ele tá apresentando, parecia meio britânico. Apresentando devagarzinho, tá? Eu falei, olha, isso aqui tem no Brasil. Aí ele começou a mostrar a diferenciação. Então, é uma ferramenta que pega todas as suas análises de reviews, ela entrega isso de acordo com os passos que o cliente está no seu carrinho de compras. Então, quantos % dos clientes que abandonam o seu site na hora que vem o frete e como é que eles avaliam a sua loja? Legal. E ele vai te dando insights de otimização de passo a passo da sua experiência do consumidor, como otimizar essa Exatamente experiência. o que está acontecendo, né? Exatamente o que está acontecendo. E aí ele dá isso com base nos reviews e nos comentários, ele integra. Procurem aí Machine Core, é muito incrível, gente. Então, tá aí mais uma dica de ferramenta que você pode usar hoje, que também tem free trial. Como a Dani falou, né? Focar em Mercado Livre, mas também pensar no seu próprio canal. Né? Tudo. É vender mais, é converter. É vender mais, porque é para isso que estão apontando. É para isso que o mercado está apontando hoje. A gente vê micro-fulfillments crescendo muito. Os grandes marketplaces ou o Mercado Livre, por exemplo, apostando em fazer a logística do consumidor, do lojista, né? Sim. Hoje você leva o seu produto para lá e ele faz o seu picking, packing.
e cuida da sua experiência, por quê? Porque a experiência para o consumidor Para é ter um muito tempo cara, né? menor, enfim, né? Para otimizar tempo, para otimizar investimento. Exato. O frete no Brasil é super caro, né? Vocês viram aí que o Correio atualizou a tabela, e aí ficou um negócio assim, uma guerra. Mas de que forma você pode se apoiar? Desastre, né? Para não dizer o mínimo. Mas de que forma você pode se apoiar mesmo em estratégias para fazer isso, né, Dani? Sim. Em análises. Então, tinha muita inovação de startups para logística, para fulfillment. Pra vocês terem uma ideia da logística da feira, são 4 andares só de expositores. Caramba, e é imenso, né? Imenso. Imenso. 4 andares de expositores. Eu tive que tirar um dia, os 4 dias de feira, eu tive que tirar um dia foi a festa. Ótimo. O outro, os 3 dias de conteúdo, eu tive que tirar um dia para visitar os players, para conhecer os fornecedores, para entender as ferramentas, porque era tanta ferramenta nova e interessante, muito voltado para a experiência do consumidor na ponta. Lojas como a Amazon Go, crescendo tecnologia, Sim. né? A Amazon divulgou hoje que vai começar a comercializar isso, né? Então, a Amazon ainda não definiu se vai vender para concorrentes como o Walmart, mas vai começar a comercializar a tecnologia por trás da Amazon Go. Explica um pouquinho mais pra Imagina gente. isso. O que é a Amazon Go? Né? É uma loja, esse conceito da Amazon, que tem em vários lugares em Nova York. Você entra com o seu celular. Não precisa passar em catraca, não precisa passar em nada. Você faz um check-inzinho aqui, dá um ok ali que você entrou na loja. Passou numa catraquinha, assim, não tem uma fechadura para você entrar na loja, uma catraquinha mesmo. Aí você entra, pega o que você quer na loja, tem de fruta, supermercado, comida, embalados, assim, coisas frescas também. Pega e sai. Imagina, sem pagar, sem fazer nada. Você só pega e sai. E tá pronto. Aí eu fiz a minha experiência, né? Entrei, Testou. plena, fui lá, peguei 2 chocolates. Peguei um chocolate. E saí. Fui olhar no meu app aqui, tava marcando 2 chocolates. Falei, mas eu não peguei 2 chocolates, eu peguei um. Estavam grudadinhos. Olha. Um no outro. Nem eu, Percebeu. humano, percebi que estava comprando 2, a inteligência artificial percebeu. Muito legal. Muito legal. Então, várias... E tinha só comidinhas? Como é que era? Comidinhas, coisas frescas, Sei. também saladinhas, frutas. Sei. E também coisas embaladas, coisas para limpeza de casa, por exemplo, no supermercado. E aí você vê uma outra tendência, né? Outra transformação. É um momento que a gente está saindo, assim, até falei isso muito ontem para o evento de Marketplace Conference, que eu fiz uma entrevista. Tá? A gente, no começo da internet, a gente ia lá e procurava www. Era assim? Sim, sim. Depois a gente começou a procurar na segunda onda, onde? No Google. Então ninguém mais ia no www, Não. ia no Google. Verdade. Qual que é a onda agora? Quem chuta? O pessoal do Instagram aí, vamos ver. Ana Pio, Silvio, Adonai, Helder. Vamos lá, pessoal do chat. Quem chuta qual que é a terceira onda, gente? A primeira era Google, a segunda a gente falou, a primeira www, a segunda Google. Quem chuta qual é a terceira? Vamos lá, voz, Mirelle, voz. Deixa eu contar um case de voz. Me segura que eu vou contar um case de voz. Mas além de voz, assim, pesquisa por voz muito, Amazon, Ana Cláudia, pessoal. nicho, né? Ana Cláudia tem um e-commerce super legal de gestantes, super legal, gestante plus size, incrível. Body Ban falando voz. Vamos lá, gente. Pessoal do chat aqui que está acompanhando a live também. Sabe qual que é a terceira tendência? Marketplace. Você vai no Google, você vai na Amazon, porque você já tem ali, você vai no Mercado Livre. Você já tem o Mercado Envio, você já tem de graça o frete, você assina o Amazon Prime, então você não paga o frete, você vai comprar supermercado, você vai ficar esperando? Imagina, você vai lá. A Amazon comprou o Whole Foods, você tem um supermercado perto da sua casa, te entrega em 2 horas, você não paga o frete. E ganha 10% de desconto. Essa terceira onda, a gente não vai mais no Google. A gente vai no Marketplace, no Mercado Livre. E é sem volta isso. Talvez tenha uma terceira, talvez tenha uma quarta uma nova onda. Fase, exato. Uma nova fase. Mas eu percebo esse comportamento do consumidor de fato, acostumar com um determinado ou determinados marketplaces e vai lá direto. Está acostumado. Vai lá direto. Porque já teve boa experiência. Quer ver? Seus dados já estão cadastrados lá, E já sabe como proceder. Até se tiver algum probleminha, já sabe o que fazer. O consumidor, ele também se acostuma com as boas experiências, com o caminho certo. E tem os marketplaces de nicho, né? Que também foi uma tendência da feira. Então, se eu sei que eu quero uma mudança personalizada, eu vou fazer propaganda que não sei nem se eu posso. Mas se eu quero alguma coisa que é artesanal, eu vou na Lucete. É verdade. Se eu quero alguma coisa bacana, legal, que eu quero receber rápido,
Eu vou no Mercado Livre, se eu quero buscar. Aí tem o Ricardo da Geral Parts, por exemplo, que vende peças de carro. Hoje já é um dos maiores Vende lojistas muito do lá. Mercado Livre, Sim, vende sim. muito. É um destaque. É um super destaque como, gente? Porque as pessoas, elas sabem que hoje, se ela precisa de peça de carro, ela não vai procurar no Google, onde ela vai achar uma infinidade. Ela vai procurar no Mercado Livre, porque já tem os reviews, né? Reviews positivos, Exato. experiência, logística, preço. Então, daí a importância de usar uma ferramenta de estratégia como o Sim. Real Trends, né? Ter parceiros estratégicos como ferramentas, se a gente não pode comprar do nosso bolso, ou se a gente não tem 10 mil pessoas para ficar ali analisando precificação o tempo todo. Fica Né? doido, não tem Você condição. fica maluco. Então, assim, hoje, essa onda da internet, da busca dos marketplaces, está transformando a forma das pessoas comprarem. É verdade. Está transformando o negócio das pessoas, não só da venda, dos super vendedores, né? Mas também da compra, dessa A estratégia. experiência, a segurança. A experiência. O consumidor precisa se sentir seguro. Exato. Né? E aí a gente falou é muito... aquilo, se ele vai sair lá no Google, vai vir inúmeras opções. Mas ele não está acostumado com aquelas opções. Então, se ele já está acostumado com o marketplace, é isso. O consumidor geral, ele não avalia muito aquilo. Ai, mas qual que é o seller que está vendendo? Nem tanto. Ele Às vezes ele avalia os reviews daquele seller. Exato, os reviews. E alguns não sabem avaliar isso. Infelizmente, né? Infelizmente, muitos consumidores ainda não sabem se atentar e escolher bem o seller que ele vai escolher dentro do marketplace, mas ele confia, sobretudo, no marketplace. Ele se sente cliente da Amazon, do Mercado Livre, do Magazine Luiza, Americanas e, né, Madeira, né, os de nicho aí, e tantos outros que existem. Exato. Né? E aí tem um ponto super importante que se falou muito na feira, né? Voltando de novo, pessoas, propósito e inovação. É a ferramenta de inovação utilizada para ajudar as pessoas a serem mais pessoas. Então, por que o Starbucks põe uma inteligência artificial para entender o seu pedido? Não é para economizar atendente. Não, é para que o atendente possa olhar para você enquanto você faz o pedido, ao invés de ficar olhando para a máquina e digitando. É isso aí. Então, hoje, a inteligência artificial e as ferramentas de inovação estão sendo criadas para ajudar as pessoas a se tornarem mais pessoas. Exato, porque sistemas, eles podem te trazer métricas, né? E as métricas, é tão interessante, métrica, porque elas revelam não apenas números, mas elas revelam comportamentos. Elas conseguem te quantificar e te mostrar o comportamento do seu cliente. Esse é o por ponto. isso que tecnologia e varejo funcionam tão bem juntos, né? É por isso que a NRF... Não é achismo, né? Ah, eu não é acho, achismo, imagina. eu quero, não. Não é achismo. É o que acontece, o que é comprovado, o que funciona, né? Exato. Não é varejo de achismo. Exato, é por isso que a gente está falando tanto de inovação numa feira de retail. Lembra da palavra-chave que a gente começou essa discussão aqui? Varejo? Então a gente está falando de inovação, porque, gente, o futuro do varejo é experiência. Qual que é a experiência que você proporciona hoje para o seu cliente? Dentro da venda, antes dela acontecer e depois que ela acontece também. Né? Como é que você avalia hoje quando dá algum problema, quando ele quer fazer uma troca? Então, falou-se muito na NRF sobre esses processos de troca, que a gente estava falando agora de comprar na Amazon, vender e trocar na Clocks, né? Então, hoje, é pensar, de fato, como que é nosso negócio ajuda a experiência das pessoas com a vida a ser melhor. Que problema você resolve para as pessoas hoje? Né? Meu carro quebrou, eu preciso de uma peça, eu preciso resolver isso rápido, e o mecânico está me cobrando 50 mil reais, e eu preciso comprar isso. Eu tô gestante, quero comprar Sou gestante, estou gordinha, quero comprar uma roupa plus size. Né? Então, um nicho, madeira, nicho como ela do falou, nicho, Mercado Livre, o nicho do nicho. De que forma hoje a gente pode usar essas ferramentas, essas estratégias, sendo repetitiva nesse ponto, porque na verdade, gente, é o arroz com feijão bem feito, com ferramentas que te ajudem a fazer todo esse processo, não é mesmo? Porque senão a gente não sai do lugar, né? É verdade, é verdade. A gente não consegue, a gente fica patinando ali. Ah, incrível, Lê. Adorei essa conversa. Tem mais alguma coisa que você quer ainda pontuar, que de repente faltou? Porque eu acho que assim, foi muito rico esse bate-papo. Ai, já tá acabando! Mas se tiver mais coisa para falar, alguém quiser perguntar também, fiquem à vontade. Mas aqui realmente foi muito bom. Acho que enriquecedor. Essa é uma feira incrível, a NRF. E como você falou, o Brasil sendo destaque. Então,
O Brasil aparecendo bastante. E aí, se eu tiver que falar uma coisa para fechar, gente, e aí que marcou muito, tanto na NRF, quanto tem me marcado agora em vários outros eventos que eu fui depois da NRF, né? O networking que você faz e as coisas que você aprende com essas pessoas, porque você não está sozinho. Você não pode ficar sozinho numa operação de e-commerce. Você, que tem, às vezes, muitos dos lojistas nunca trabalharam em outra empresa. Muito. Às vezes abriu sua própria loja, Sim. vende perfume online, Não vieram por do exemplo. mercado de e-commerce nem nada, verdade. Ou mesmo os que vieram. Quantos lojistas eu tenho visto de lojas grandes ou médias falando assim, Elê, preciso de ajuda. Preciso conversar com alguém, trocar uma ideia, entender. Porque tudo que eu faço é meio porque eu acho que tá legal, assim. Mas eu preciso entender o que os outros estão fazendo. Então, se aproximem ou do comitê de líderes de e-commerce, de grupos, mulheres no e-commerce, né, busquem. Que tem apoio, conteúdo. Que tem apoio, conteúdo, espaço, mentoria. Porque é junto válido, dos bons, é junto dos bons que a gente fica melhor, não é mesmo? E de que forma a gente pode pegar toda essa inovação que vem do mundo inteiro e aplicar no nosso dia a dia, porque não é mais um momento de baby steps. É o momento da gente agora dar passos de verdade e usar ferramentas boas, power, que nos ajudem nessa inovação. É isso aí, incrível, adorei. Mandem os comentários aí, depois a gente responde. Crescer, né? É pra cima, né? É pra cima que a gente tem que olhar, focar, ter objetivos bem claros, né? Quando a gente vem falar de insights de uma maior feira do mundo, e talvez a pessoa que está nos ouvindo se sinta o menor empresário do mundo, né? Mas realmente não pensem assim. O varejo ele tem mercado para todo mundo, como a gente falou, mercado de nicho. Você é pequeno, você vai se diferenciar pelo seu atendimento, você vai fidelizar, você sempre vai ter uma forma, né, de atingir alguém. O Brasil é muito grande, né? A gente fala muito de São Paulo porque vive aqui, a gente se esquece que o Brasil não é São Paulo, né? Esses dias eu estava falando com um lojista, sei que já tá acabando. Não, tranquilo. O último tem case. Muita oportunidade, né? Muito. O último case, estava falando com um lojista que ele entrega de barco. Uau! Ele é de Manaus e ele faz as entregas de barco. E aí a gente perguntou para ele... Imagina isso. A gente perguntou para ele, como é que faz o tracking do pedido? Como é isso? Ele falou, manda um WhatsApp pro barqueiro. Tayana Pio, que não me deixa mentir sozinha. Ele falou exatamente isso. Como é que você faz para fazer o tracking? Manda um WhatsApp pro barqueiro. Olha. Imagina o desafio disso, gente. Como que é hoje vender num país de dimensões continentais? Fazer precificação? Fazer estratégia sem usar uma ferramenta? Dá um jeito, né? Gente. Dá um jeito para onde tem cliente, a oportunidade. Então, exato. Dá-se um jeito para isso também, incrível. Exato. E às vezes tá todo mundo brigando pela mídia em São Paulo e no Rio. Sim. Em BH. Todo mundo faz segmentação. Sim. São Paulo, Rio, BH. Porto Alegre, quando abre muito. Quando você tem uma série de outras regiões, você poderia estar vendendo com um ROI muito mais saudável. É isso aí. Olho no ROI, porque só faturamento não é lucro, né? Então, às vezes, isso sai assim da mente, né? Pela preocupação de estar olhando o concorrente. Então, o melhor preço é aquele que você consegue aplicar, né? É o melhor preço para cada um. Então, buscar um ROI cada vez mais positivo. Esse tem que ser o desafio, né? Super, e usar ferramentas que te ajudem a fazer isso. Então, se você ainda não conhece a Real Trends, gente, tô falando aqui como cliente, tá? Se você ainda não conhece, vai lá, procura se informar, acompanhar um pouco mais, fala com o time, porque ferramentas que te ajudem estrategicamente a se posicionar sem consumir seu ROI, porque você entra numa briga de preço e você nunca vai vencer, né? Mas se posicionar estrategicamente, é entender a inteligência ali por trás do processo para dar o próximo passo. É isso, entra no nosso site, 30 dias de acesso grátis para você testar todas as ferramentas que um cliente habitual usa, você vai ter acesso nesse período de trial. Então, esperamos vocês lá. Quem não acessou ainda tá perdendo tempo. Isso aí. Obrigada pela presença de todo mundo aqui nesse nosso webinar. Vamos fazer outro. Você comentou do Ricardo Santana, da Geral Parques. No próximo mês, ele vai estar aqui com a gente. Gente, não percam. O Ricardo é incrível. E votem no Ricardo aí no prêmio da Becom. É isso aí. Vende muito no Mercado Livre. Ele vai contar futuramente a gente aí como as estratégias dele para sair do 0 a R$1 milhão em 6 meses
no Mercado Livre. Então, acompanhe a gente aqui nas redes sociais para saber a data certinha. Então, tem muito conteúdo bom, muita gente bacana que vai vir falar. Como ele veio. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal do Instagram, que está acompanhando aí a Carina Portugal. Tem uma ferramenta incrível que todo mundo precisa conhecer. O Ricardo Santana, que está acompanhando a gente. Tantos outros aí. Ana Pio, Mulheres no E-Commerce. Obrigada, querida. Ale Palermo, obrigada, pessoal gente. Do Zoom, pessoal do Instagram, obrigada por todos. Pessoal, um último recadinho aqui, eu já estava esquecendo. A Real Trends também está concorrendo pelo prêmio lá da Bicom. Votem na gente lá. Ferramentas de tecnologias e soluções, algo assim, estamos lá na lista. Votem nessa super ferramenta que tem ajudado a transformar a vida de milhares de empreendedores no Brasil, na Argentina e no México, tá bom? Valeu por tudo. Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal do online aí. Até mais. Tchau, pessoal Obrigada. do Zoom. Obrigada. Silvio, o pessoal que tá falando com a gente. Beijão.